Você pode levantar tuas mãos, abrir a tua boca e agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pela tua saúde, pela tua família, pelo teu trabalho, pelas pessoas que você tem na tua vida, teu marido, teu esposo, tua esposa, teus filhos, pai, mãe, irmãos. Você pode ser grato a Deus. Você pode ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Você pode sentir isso como uma verdade na sua vida. A gratidão, o reconhecimento do que Deus tem feito em sua vida. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos e confiamos em Ti, que tudo vai bem, que Tu não esquece dos Teus, que Tu tem cuidado dos Teus filhos, que Tu tem para nós, Senhor, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Obrigado, Senhor, porque nós já nos vemos, assim como Tu nos vês, Senhor, nós já sentimos e já tomamos posse de tudo que Tu tem para nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado, aleluia. Vamos nos sentando, glória a Deus, eu louvor, obrigado, daqui a pouco a gente volta, aleluia. Vocês estão bem, não? Rapaz, estava com saudade da minha igreja, viu? Não tem melhor igreja no mundo, não. Se você está nos visitando, nos perdoe, mas a gente é assim mesmo, a gente é apaixonado pela nossa igreja. Você é apaixonado pela tua igreja? Você é mesmo? Glória a Deus, nós somos um povo abençoado, querido. Nós temos uma igreja abençoada, nós temos uma membresia abençoada. Glória a Deus, estou muito feliz. Nós estivemos agora na conferência de ministros Nordeste do Verbo da Vida, lá em Campina Grande. Foram um dia maravilhoso, tempo maravilhoso, onde nós licenciamos alguns ministros. Não é porque eles agora são mais santos que todo mundo, não, é porque eles foram chamados para um período de treinamento. Nós licenciamos pessoas, dizendo, olha, essas pessoas aqui nós vamos chamar mais para perto e vamos treinar essas pessoas para serem ministros do Evangelho. O Verbo da Vida, ela não licencia pastor, não licencia mestre, não licencia apóstolo. Nós licenciamos um ministro do Evangelho, porque ninguém é pastor. Você pode estar pastor, você pode estar pastor hoje e amanhã você pode estar em outra unção. Amém, queridos? Nós vemos isso quando nós lemos o livro do Atos dos Apóstolos, em que várias pessoas, elas transitaram por dentro dos dons ministeriais. Não é porque ele foi demitido de ser pastor, é porque Deus precisou para ele outra coisa. E a gente não pode se agarrar com um chamado e nascer profeta, crescer profeta e morrer profeta. Muitas vezes Deus te chama para profeta, mas depois Ele te passa uma unção evangelística, depois Ele manda você passear pelo ensino, depois Ele manda você abrir igrejas e você começa a entrar na operação apostólica e assim vai. Porque os dons não nos pertencem, os dons pertencem ao Senhor, amém, queridos? E sendo assim, nós chamamos algumas pessoas, e nós vimos integridade na vida dessas pessoas, nós vimos um zelo delas pela palavra, nós vimos que nela nós encontramos características de pessoas que nós queremos estar mais perto, para treinar e capacitá-la para aquilo que Deus tem para elas, não nós. Que quem tem para ela alguma coisa não somos nós, quem tem alguma coisa para elas é o Senhor. Amém, queridos? E eu queria chamar as pessoas que foram licenciadas, só as pessoas mesmo, a Fatinha, só para a gente orar por elas aqui. A Tati, o Ricardo, o Renato, a Gleice, a Fátima Arouxa, amém, a maior das ministras. E essas são pessoas que eu queria que vocês começassem a olhar para elas, não como autoridade, mas como pessoas que a gente encontrou dentro delas, essas características que nós falamos agora há pouco. E se vocês veem ela errando alguma coisa, por favor, me digam, viu?
para que a gente puxe a orelha. Mas a gente vai orar por eles, vai impor a mão sobre eles. Mas eu queria que vocês saudassem todos eles com a salva de palmas. E nós vamos impor as mãos sobre eles. E que... Vitinho, vem cá, Vitinho. Cadê, Vitor? Chega aqui, Vitor. Toca aqui. Toca aqui. Olha, ficou bonito, hein? Essa mídia tá top. Então, eu queria que você só tocasse algo, Vitinho, enquanto a gente vai orar rápido por eles. E eu queria que a igreja pegasse junto com a gente, porque é um tempo novo, a igreja está crescendo. Deus tem falado muitas coisas sobre o que a igreja vai fazer em 2024. Cristiane fala que eu sou muito acelerado. Eu já estou em 2024. Eu disse, rapaz, eu não vou nem dizer a ela que já estou pensando em 2025, porque senão ela vai me chamar mais doido ainda. Mas o que Deus quer fazer é através de nós, querido. Nós vamos tomar uma proporção, nós vamos avançar em algumas estações. E nós, quando começamos a ver as pessoas que Deus está escolhendo, nós vemos uns sons diferentes, nós vemos características diferentes. E essas pessoas, nós não vamos tratá-las diferente, nós vamos cobrá-las diferente, porque aumenta o nível de responsabilidade. Então tem certas coisas que eu posso tolerar numa ovelha que eu não posso tolerar mais num ministro, e é isso que a gente tem cobrado aqui, e é isso que a gente tem se posicionado. Esse tempo de treinamento, geralmente o ministério aconselha 2, 3 anos, para depois sim ser ordenado, mas nós cremos nessa nova estação de cada vida agora. Amém, Cris? Eu queria chamar você para orar comigo. Vou descer aqui. Aleluia. Há uma unção diferente nessa noite, querido. Há uma unção diferente nessa noite. Bom, se caírem, caiam só, viu? Porque ninguém vai segurar, não.
Aleluia. Aleluia. Só Rosângela, vem cá, Rosa. Só aqui, Rosa. Pode parar, Jesus. A chuva era só para confirmar. Sempre que Deus quer assinar, Ele derrama chuva. Vem cantar aqui comigo. Essa música que Ele está cantando. Queridos, vocês podem voltar para o lugar de vocês. Uma salva de palmas para esse povo lindo. Curva tua cabeça um pouco. A presença está tão gostosa que eu vou deixar Deus trabalhar, não vou trabalhar. Você pode cantar isso? Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Você pode dizer isso a Ele? Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Obrigado, Vitinho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Deus já está transformando algumas coisas em algumas pessoas aqui. Eu posso sentir pelo Espírito que você entrou numa nova estação. Maturidade chegou. Sabe, queridos, muitas vezes o que a gente não precisa é nem do alimento, porque o alimento já está ali. O que a gente precisa é crescer o suficiente para alcançar a árvore e pegar aquilo que já está disponível. Porque quantas frutas não caíram no chão e a gente perdeu? Porque a gente não tinha maturidade de ir ali pegar aquilo que já estava na nossa mão. Não é verdade? Mas chega uma estação, sabe, queridos, que não é mais força. Não é mais força. Não é mais esforço. É só chegar e tomar aquilo que Deus já nos deu. E hoje a gente vai conversar um pouco. Eu estava lá em Campina Grande, né? E falou-se muito sobre graça. E a palavra que eu recebi foi: a graça que te libertou é a mesma graça que vai te manter salvo. A mesma graça que te salvou é a graça que vai te manter salvo. Sabe, queridos? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Coloca aí, por favor. Aleluia. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não se submetais de novo a um jugo de escravidão. O que nós vemos muitas vezes é que nós somos alcançados pela graça, nós somos salvos pela graça, não vem de nós, é um dom de Deus, gratuito. Mas é que muitas vezes nós... Coloca aquela primeira imagem, Queiroz, aí para mim, a do gráfico. Nós, na nossa vida cristã, nós oscilamos muito e parecemos com essa imagem aí. Tem dia que a gente está lá em cima, a nossa fé sobe com tudo. Mas é impressionante, querido, que a nossa vida cristã, muitas vezes aquele irmão chega, né?
às vezes quer sentar até aqui no meio do palco, não quer nem ficar na segunda fileira. E ele se anima, e à medida que vai passando, ele vai começando a descer as fileiras e acaba na última já. Nada contra quem está aí atrás, amém, queridos? Eu só estou dizendo que às vezes nós começamos com empolgação, e a mesma empolgação que nos faz subir, ela nos faz cair. Qualquer tristeza, qualquer decepção, qualquer não que a gente receba, ou as coisas que nós almejamos não chegam na velocidade que a gente pensa que chegará, isso faz com que nós nos desfaleçamos, como a Bíblia chama, ou desanimemos, ou começamos a nos entristecer e fazer com que as coisas não aconteçam. Então muitas vezes a gente vê a vida do crente desse jeito, são altos e baixos. E eu não sei se você já viu um eletro, mas um eletro ele tem muito mais baixo do que alto. Esse não é o meu não, o meu está filé. Mas muitas vezes um eletro de uma pessoa ele tem muito mais picos pequenos do que esses picos mais altos. Ou seja, muitas vezes parece que a nossa vida vai naquela tristeza e definhando, e nos acostumamos com as coisas erradas, com as coisas ruins e com as coisas que Deus não tem para nós. Quando na verdade o que Deus tem para nós é uma vida, coloca outra, Queiroz, por gentileza, semelhante ao quê? A uma escada. Sabe, muitas vezes nós não entendemos que essa é a vida que Deus tem para nós. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Ela não vai brilhando e no outro dia ela apaga, ela não vai brilhando e no outro dia tem alguma coisa, não, ela sempre vai brilhando. O que a gente não entende muitas vezes na nossa vida cristã são esses platôs, porque muitas vezes nós recebemos algo, e aquilo ali ele vai ter que passar por um tempo de maturação, por um tempo de processo, para você entender até o que você ganhou. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas muitas vezes acontece isso conosco. Quando a gente compra um eletrônico novo, nós aprendemos a trabalhar com o básico, mas nós não exploramos integralmente aquilo que ele pode nos dar como recurso. Vocês estão comigo? Amém. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém. Pronto, então muitas vezes nós não sabemos o que significa todos aqueles botões de um controle, nós não sabemos quais todos os recursos disponíveis. Então para isso que Deus nos dá o quê? Um platô, para que você entenda que você, quando recebe algo, você tem que aprender a usufruir o máximo daquilo que Deus te deu. E quando você chegar na plenitude daquilo que você tem de Deus, Ele vai te colocar num algo maior. Então você nunca alcançará nada, algo maior em Deus, se você não aproveitar todos os recursos que Ele já te deu na estação que você está vivendo agora. Foi rápido, né? Por isso que você não entendeu. Eu vou dizer de novo. Muitas vezes nós não alcançamos algo novo, maior em Deus, porque nós não aprendemos a usufruir tudo aquilo que Ele já nos deu nessa estação. E a gente se apressa tanto em ter uma outra estação, feito menino. Você já viu um menino comendo doce no meio de uma festa? Às vezes ele dá uma mordida num doce, nem acaba o doce, já quer pegar o outro, porque quer experimentar o outro, mas não usufrui tudo aquilo que Deus tem para ele. Assim é a nossa vida. E nós precisamos aprender a ter uma constância espiritual, um equilíbrio em Deus, a ter a ideia e a convivência, o entendimento de que Deus, Ele sempre estará conosco. A graça que nos salvou é a graça que vai nos manter salvos. Mas sabe o que é interessante, querido? Conhecemos pouco sobre quem nos salvou, e conhecemos menos ainda sobre a graça que nos libertou. Então, eu não sei se você entende, mas muitos de nós, não é? Muitos de nós temos entendimento, a gente entende que é salvação, a gente tem um assentimento mental, a gente compreende no intelecto, mas nós não levamos para o coração, porque quando as circunstâncias chegam, o nosso elétrico dá aquela queda, as circunstâncias nos apavoram, nos atemoriza, nos paralisa. Você sabe o que é interessante? Se vende muito cigarro no Brasil? Se vende, não se vende? Mas você já viu aquela propaganda fumar mata? E botam umas fotos horrorosas, pessoa com o dedo quebrado, o pulmão preto, mortas. Mas quem compra cigarro sabe e entende que aquilo faz mal? Mas por que elas compram? Sabe, querido, você entender quem é Jesus, você entender o que é a graça, você entender o que Deus fez na sua vida, não lhe habilita somente para você fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem que entender
e começar a tomar atitudes. A Bíblia diz: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Muitas vezes nós somos livres, mas nós não somos libertos. O nosso ministério não crê particularmente em libertação, cultos de libertação. Mas eu creio particularmente em cultos que nós aprendamos a entender quem nós somos em Cristo. Porque muitas vezes nós já recebemos a liberdade, mas nós não somos libertos e não entendemos o que nós podemos. Eu não sei se vocês sabem, mas no dia 13 de maio de 1888, foi declarada a lei da escravatura, lei áurea. Os escravos, eles se tornaram livres naquele dia. Mas você sabe o que aconteceu no outro dia? Os escravos estavam todos livres, eles tinham direito à lei, eles estavam livres, mas eles não sabiam o que fazer com aquela liberdade. Isso na nossa vida de crente é a pura verdade. Nós confundimos liberdade com libertinagem, nós ou vamos para outro extremo, porque nós somos livres, vamos virar religioso e tudo é pecado. Condenamos com ritmo, condenamos com atitude, condenamos com veste, condenamos com brinco, condenamos com bermuda. Por quê? Porque nós nos tornamos um oposto. Porque nós não entendemos a liberdade que Cristo nos deu. Nós não entendemos que Ele nos deu livre acesso. A graça nos permitiu sermos livres, mas pouco sabemos sobre essa liberdade em Cristo. E aí, para ficar mais fácil, nós fazemos o quê? Vamos criar umas regras, porque a gente entende que isso vai nos deixar livre. Então, alguns extremos acontecem, como eu falei, o da religiosidade, existe o outro. Ah, eu não sou livre, eu posso fazer tatuagem. Eu não sou livre, eu posso beber. Ah, eu sou livre, eu posso fazer isso. Quando Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é ser livre. Ser livre não é fazer o que quer, é ter escolha. É ter o direito de escolha. E isso Jesus e o Pai e o Espírito Santo nunca abrirão mão de nos dar o livre arbítrio. Vocês estão comigo? Eu vou mais devagar, calma. Vamos... Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes, como eu já estudei muito sobre isso, eu fico meio acelerado. Precisamos entender, termos a convicção do que é graça e o que ela nos possibilita. Como eu falei agora há pouco da fruta, às vezes queremos tanto alcançar uma coisa que já está disponível para nós. O problema é que eu não preciso mais de água, a água já está ali. O que eu preciso é me habilitar e ter a condição de chegar e alcançar aquilo que Deus já me deu. Isso é a graça. Por que você pede alguma coisa que Cristo já te deu? Eu acho lindo quando nós ceamos e o texto base de Coríntios faz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não manda a gente fazer jejum, ele não manda nós termos um tempo de penitência, ele não manda termos um tempo de consagração, não, nada que disso não seja importante, é importante. Mas o que ele fala é que nesse momento você precisa se avaliar e entender onde é que você está. Com a liberdade que eu te dei, onde é que você chegou, o que você alcançou, o que você planejou, a quem você influenciou, o que você fez. O que você fez com o que eu te dei. Sabe uma parábola que eu tenho estudado e que me incomoda muito, é a dos talentos. O que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Tantas habilidades, tanta capacidade. Em alguns casos, como o meu, tanta beleza. Você está entendendo? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Se Cristo vos libertou, você é livre. Cristo te libertou. Cristo te capacitou. Ele está à tua disposição para fazer o resto. Mas nós muitas vezes queremos só a liberdade. Nós não queremos ser guiados por Ele. Nós não queremos ser conduzidos. E Ele está pronto para nos conduzir. Ele está pronto para nos levar na melhor direção. O que falta nós entendermos quem Ele é e o que Ele tem para nós. Nós tomamos as nossas decisões e pedimos para abençoar, quando é o contrário. Eu cheguei em uma época na minha vida, eu estava abrindo algumas empresas, eu disse: Cris, eu senti uma direção de Deus. Eu não vou... Ela dizia, né? Você já orou para ver se é isso que Deus quer, para abençoar aquilo? Eu
disse, olha, eu não preciso mais orar para Deus abençoar, não. Porque eu só vou se o Espírito mandar. E se o Espírito mandou, já está abençoado. Mas a gente faz ao contrário. A gente tem que pedir aconselhamento ao pastor das decisões que nós tomamos. Isso é aconselhamento, querido? Não. Nós precisamos escutar conselhos para, a partir daí, tomar decisões. Mas não importa se tem uma aparência espiritual. Tem uns caras que é especialista em... Eu fico até com vergonha de dizer que não concordo. Me sinto um pecador, porque o cara faz uma coisa tão bonita, espiritual e religiosa com versículo, para dizer que tomou uma decisão e que está seguindo em frente. Mas que, na verdade, a gente vê que aquilo não tem futuro. Que decisões nós temos tomado? Que direções nós vamos tomar para frente? A graça está disponível, querido. O acesso está livre. A porta está aberta. O Espírito Santo clama todos os dias, querendo ser ouvido, querendo ser reconhecido. Ele quer fazer parte da tua vida, querido. Ah, mas faz, eu digo bom dia Espírito Santo, como o livro de Benihim. Não, querido, Ele quer mais. Ele quer mais. A Bíblia fala em Hebreus 4,16, coloca por favor, Hebreus 4,16. A Bíblia fala, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, aonde? Ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, é uma atitude que não depende de Deus. A atitude de se achegar é nossa. É a atitude de dizer, você é a minha prioridade. Você é a minha prioridade. Sabe, queridos, eu não me converti com pessoas falando comigo, eu cheguei a um entendimento. E esse entendimento é o que Deus quer que nós cheguemos, todos nós. Que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que você chegue a esse pleno entendimento. E qual é o entendimento? Sem Ele não dá. Sem Ele não presta, sem Ele não pode. Sem Ele é tempo perdido. Por que você faz seus planos sem Ele? Por que você faz coisas sem consultá-lo antes? A tua assertividade melhorará significativamente quando você começar a tomar atitudes consultando primeiro o Espírito Santo, trazendo o testemunho interior. Isso me traz alegria, isso me traz paz. Você vai chegar num nível de entendimento e de relacionamento com Ele, que na hora que a situação estiver acontecendo, aquilo brota dentro de você. Essa é a direção que Deus tem para nós, essa é a direção que Deus espera de você. Como os filhos, como filhos maduros, cúrios. Filhos maduros, filhos que buscam aquilo que agrada ao Pai. Aquilo que não te agrada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa bem espiritual, eu vou levar o Evangelho para todo mundo. É isso que Deus te chamou para fazer? Agora? Não, mas o ministério de reconciliação é para todos. Mas será que Ele não tem uma prioridade para você antes? Sabe, queridos, uma frase que eu escutei durante muito tempo que eu servi: não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é você juntar seus parangolês e ir embora, botar uma caixa de som na praça. Não é desse jeito. Não é fazer de qualquer jeito. Sabe, eu aprendi do jeito mais difícil. Você tem que ir embaixo de uma direção, você tem que ir embaixo de uma unção, você tem que ir embaixo de uma submissão a alguém. Porque coisa que anda sozinho no meio da rua é bicho. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer modo. Paulo se submetia, nós vemos os discípulos se submetendo, nós vemos homens de Deus que se submetem uns aos outros. Nós precisamos aprender a estar ligados no Espírito. Precisamos aprender a conectarmos e entendermos o poder da unidade. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos mais. Nós temos uma direção de Deus e nós vamos cumprir essa direção de Deus. Mas eu não posso ir só. Eu não quero ir só. E eu não devo ir só. Interessante quando nós lemos de novo sobre a ceia. A ceia nos ensina e nos instrui a esperar uns pelos outros. Aquilo não é só uma direção sobre comida, é uma direção sobre crescimento espiritual. Muitas vezes nós vemos
o marido se converte primeiro que a esposa, e o marido se torna muito espiritual, e a mulher não tem entendimento ainda, não se converteu, e isso às vezes dá uma distância muito grande do que um quer e o outro não quer. E se o que se converteu não tiver entendimento, acaba dando separação. Mas nós precisamos entender que nós não precisamos crescer sozinhos. É melhor esperar um pouco. Ah, mas ela vai atrasar meu chamado. Ah, mas ela está me parando. Não, irmão, espera um pouco. Porque o melhor é junto. O melhor é junto. O melhor é crescermos juntos, aliados. Porque mais na frente vai precisar de situações. Entendeu? Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Mas se ele cair, quem vai levantar ele se ele está só? Muitas vezes nós vemos crescimentos de ministérios vertiginosos, ele dá aquele pique, e de uma hora para outra ele cai, porque ele não tinha ninguém para ajudá-lo no momento de dificuldade. Nós precisamos aprender a andar juntos. Nós cobramos graça, nós cobramos misericórdia, mas nós usamos pouco da graça e menos ainda da misericórdia para com os outros. A graça, ela precisa ser exercitada com teu irmão. Seja gracioso com ele, seja misericordioso com ele, para que a graça venha sobre você. Você precisa semear a graça para os outros. Você tem feito, está muito silencioso aqui. Vocês estão bem, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, precisamos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Você precisa ardentemente em teu coração. Sabe, o meu chamado é apresentar você à pessoa de Deus. Mas não é feito cigarro, que você sabe que faz mal, mas mesmo assim você fuma. Não é tomar Coca-Cola, que é anormal, viu? Eu não estou falando da zero não, que a zero é abençoada. A Coca-Cola normal faz mal, mas você toma. Não é esse assentimento mental que você vai ter que ter. Me perdoe, meu irmão, mas é que eu amo Coca-Cola. Nós precisamos compreender e viver aquilo dentro de nós. E a pergunta é, a graça é uma certeza dentro do teu coração? Sabe por que as pessoas, você não precisa dizer o teu nível de fé. A tua vida já expressa a tua fé. Por isso que Deus quer te ver bem, por isso que Deus quer te ver fazer crescer, por isso que Deus quer te ver fazer prosperar, por isso que Deus quer te ver em saúde divina. Por quê? Porque através da tua vida o testemunho dele será dado. E as pessoas vão dizer, eu quero esse Deus. Mas quanto de Deus é verdade na tua vida? Quanto de Deus é prioridade na tua vida? Ah, mas é porque o senhor é pastor e tem essa doideira de ter a vida inteira para Deus. Não, eu tenho minha vida, pronto. Vai ter dias da sua vida que você vai querer Deus. Mas Deus não é na hora que a gente quer. Deus não trabalha com muro. Você sabe a história do muro? A pessoa estava em cima do muro e Jesus de um lado do muro dizendo, desce daí, desce daí, desce daí. E a pessoa diz, mas eu estou em cima do muro, eu não estou do outro lado, o diabo só dando legal para ele. Aí ele disse, Jesus, por que essa sua agonia de eu descer do muro? Isso é porque o muro é do diabo. É dele. Você pensa que não está nele, mas quando você prioriza as suas coisas em detrimento das coisas de Cristo, você está no muro do inimigo, querido. Porque não existe primo, Jesus não tem primo. Simpatizante do Evangelho, amigo de Jesus. Essas coisas não existem, querido. A Bíblia nos cita o exemplo, ou você é quente ou você é frio. Quando você é morto, você é vomitado. Então nós temos que ter essa essência de Cristo dentro de nós. Nós precisamos nos comprometer com Cristo. Precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos viver intensamente aquilo que Cristo tem para nós. Nesses últimos dias haverá um grande descer da presença manifesta de Deus, onde Ele precisará da igreja para manifestar os seus milagres, os seus prodígios, as coisas sobrenaturais, querido. Porque os milagres, Ele não vem para a igreja, os milagres eles vêm para os incrédulos.
Porque aquele que diz, esse negócio de Jesus não é assim bem não. Tu vai ver quando um cego começar a enxergar do teu lado. Eu quero ver quando um paralítico se levantar. Eu quero ver quando um cara do projeto, num estado terminal, ele se levantar, meu irmão. Sabe, queridos, eu estava conversando com um médico, amigo de Ricardo, lá da Zona Norte, o Bidan, ele é neurocirurgião na restauração. Ele disse, Márcio, não tem como eu não ser crente. É tanto milagre que a gente vê. Diz que uma mulher tirou aquela fotografia do cérebro, estava lá o tumor. E eles abriram a cabeça da mulher, cadê o tumor? E futucaram a cabeça, olhava para o exame em cima, está ali o tumor e ele não está aqui. Será que não foi tirado de cabeça para baixo? Olha para o outro lado, não está aqui o tumor. Fecha e vamos ver aqui de novo. Esse exame foi tirado, qual foi? Está tudo certo, está aqui, isso aqui mesmo, é dela mesmo. Tira de novo, quando tirou, cadê o tumor, irmão? Então se prepare para você ser mão de Deus aqui na terra. E você não vai ser mão da terra nesse teu ânimo não, irmão, te anima. Porque eu vou te falar uma coisa, ou você vai estar trabalhando para fazer aquilo que Deus quer, ou você vai estar trabalhando para a concorrência. Sabe, eu escutei uma pessoa dizendo uma vez, olha, quando você não dizima, você está dizimando, só que para a pessoa errada. Quando você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você pensa que não está fazendo nada errado, não, está fazendo errado. Mas não estou te falando para vir aqui dentro da igreja, não. A gente já tem cheio de gente aqui da igreja, não precisa não. Estou olhando para você levar uma vida de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Porque a graça que te libertou é a graça que vai te manter livre. Mas você não entende. É que é uma vida com Cristo. Não são momentos com Cristo. Ou você tem Ele todo, ou você não tem nada dele. Ou você se dá todo, ou você não dá nada para Ele. Precisamos aprender e amadurecer e a crescer naquilo que Deus tem para nós. E eu queria falar com vocês alguns aspectos do que pode nos manter. O que pode nos manter para permanecermos nessa graça? O que você pode fazer? Eu queria que vocês abrissem comigo, vou abrir aqui agora. Desde ontem que Deus tem falado comigo sobre esse negócio. Vou fazer um paralelo aqui com vocês. Vocês já entenderam qual é, não? Não, porque eu não disse, né? Salmo 23, queridos, abra aí para mim. Eu queria que, se possível, quem está ali é Débora, estou enxergando bem. Deixa ele aqui, não apague não, senão eu vou excomungar você daí. Tem gente que não quer ficar na projeção, que diz que eu falo muita coisa aí, não. Mas é brincadeira, viu, irmãos? Como eu vou permanecer nessa graça? E aí nós vamos ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós vamos fazer uma coisa, Débora. Bota na NVI, versão. A minha esposa ontem me deu uma aula, quase que eu era arrebatado, dirigindo, vindo de Campina Grande para cá sobre isso. Muitas pessoas acham que Deus, Ele vai me suprir em tudo. E Ele pode me suprir em tudo, se for o desejo dEle. Mas olha, essa versão, ela está mais clara. Quando você está na graça de Deus, quando você está na presença de Deus, não é que Ele vai te dar tudo, é que você não vai ter mais falta de nada. Sabe esse marido que você tanto pede a Deus? Quando você estiver nessa presença, quando você estiver nesse relacionamento com Deus, tu vai dizer, marido para quê? Para me aperrear e achar as coisas? Porque tem uma mentira aí que ficam dizendo que marido não acha nada, mas é uma mentira, marido acha tudo. Ele não lembra onde botou, mas ele... Sabe, queridos, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Não é diferente? Sabe, querido, você vai ter momentos na tua vida e que as coisas vão estar acontecendo, mas quando você está naquele lugar, existe uma paz. Existe uma paz que excede todo entendimento. E o mundo está desabando e você está com aquela cara que tomou 2 copos de maracujina.
acho que mais está leso. Não, é porque aquela graça vai te bastar. E mesmo que as circunstâncias tentem te parar e te puxar para baixo, te trazer para uma luta, para o campo natural, você vai estar num campo lá em cima, querido. Você vai estar olhando para os teus problemas e as tuas circunstâncias de cima. Isso é engraçado. Esse meu primo de São Paulo é tão pequenininho daqui de cima. Ele não me atormenta em nada. Sabe, queridos, uma das formas de você permanecer nessa graça é você reconhecer e estar diante dele todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu sei que existe, queridos, a presença manifesta de Deus, onde a operação de milagres, ela existe, que a Shekinah de Deus é quando a glória de Deus desce sobre a terra e a manifestação do sobrenatural acontece. Nós vemos coisas sobrenaturais acontecendo. Já teve casos e nós vemos histórias de dente de ouro, pó de ouro, circunstâncias que aparecem sobrenaturalmente num momento natural, que não tem explicação lógica para isso. Vocês estão comigo? Amém. Mas existe uma outra presença, que é essa presença que eu falo, que é a presença de relacionamento, de intimidade. Eu não sei se você tem isso com alguma mulher, geralmente tem isso muito com mulher, né? Um olhar para a outra já parece que passa uma mensagem. Eu não tenho isso que chega às vezes e olha, eu falo, o que foi? Ela era uma mensagem secreta que você está lendo em voz alta. Mas tem mulher que tem isso com a outra assim, né? Tem um nível de afinidade tão grande que um olhar já diz tudo. Tem um olhar de mulher que é fuzila, esse eu conheço. Quando ela olha com raiva, diz, fiz alguma coisa errada, eu fico meio que estátua e tento descobrir o que eu fiz de errado naqueles segundos para tentar reverter a situação. Esse eu conheço, já levei uns olhares desses. Mas é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter contigo. Sabe, chega uma circunstância e você olhar para a pessoa do Espírito Santo e você já entender tudo. É esse nível de amizade. Sabe, queridos, eu tenho desenvolvido, é estranho, às vezes eu me sinto, meu Deus, que coisa linda e maravilhosa, eu me sinto, sabe, empolgado. Eu vou entrar no meu carro, eu vou para o trabalho, e ele diz, olha, não vá por ali hoje não. Do nada eu pensei nisso. O que é o Espírito Santo falando comigo? E você tem que aprender a desenvolver esse. Ah, quer dizer que Jesus agora é o ex, não tem mal o que fazer, não. Não, ele cuida da gente. Nas pequenas coisas. Por isso que você não tem o que eu tenho. Quando você aprender a buscar Ele tem tantas outras coisas que Ele quer te falar. Tantos sonhos que Ele tem para te falar. Tantos projetos que Ele quer desenvolver contigo. Sabe, queridos, tem coisas que nós perdemos porque nós não escutamos essa voz. Aí nós dizemos, rapaz, alguma coisa me disse. Alguma coisa não, filho. Tem uma coisa aqui me dizendo, uma coisa, está chamando o Espírito Santo de coisa. Reconhece, Ele é o meu pastor, de nada terei falta. Ele é meu pastor, de nada terei falta. O nível de intimidade com Ele é tão grande. Você vai começar a trocar olhares com o Espírito Santo. Te prepara para as coisas que Deus vai te fazer. Prepara para o sobrenatural e coisas que Ele vai te falar. E você vai receber de Deus muito esses dias. Você vai receber muito de Deus esses dias. Bota o versículo 2, Débora. Ela está ali com o dedo que não... Ontem eu vinha conversando com o Cris sobre isso. Em verdes pastagens Ele me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. Outra coisa que nós precisamos. Quando nós reconhecemos essa presença, nos deixamos conduzir, Ele nos leva em verdes pastos. Sabe, queridos, existem lugares que Deus quer te trazer para repouso. Sabe, Lorena? Isso é para você mesmo hoje. Você precisa entrar num descanso. Nos verdes pastos. Um ambiente de tranquilidade. Ele vai te conduzir a esse lugar. Eu fui conduzido nesse lugar e quase que eu não volto.
Quase que eu não volto. Por quê? Porque é um lugar maravilhoso. É um lugar onde você vê pastos verdejantes e águas tranquilas. Deus quer conduzir você nessa noite para esses lugares, querido. A esposa de Yuri. Eu não lembro o nome da mulher, mas eu lembro o nome. Tati. Eita, Tati. Ele quer te conduzir nesse lugar hoje. Você precisa se sentir. Imagina a alegria de uma ovelha. Quando a gente estava Cris disse: o que é que você entende por isso? Eu fiquei pensando na viagem inteira. Como é que uma ovelha se sente quando ela é conduzida num lugar onde ela é suprida e traz repouso, descanso? Sabe, querido, nós precisamos ter descanso para enxergar as coisas bem. A saída está bem na tua porta. A saída está bem à tua vista. Mas se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está estressado, você não consegue enxergar o óbvio. Está na tua frente, Davi, a resposta. Quando você decide permanecer nesse lugar, a graça vai te mostrar. A solução está bem na tua frente, filho. Já te mandei a resposta. É a forma que Deus quer que nós mantenhamos a graça sempre do nosso lado. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Se deixa ser conduzido. Reconhece Ele como um versículo. Ele é meu pastor e nada terei falta. Aí a partir daí você passa para uma outra estação. Ser conduzido. Passa para o versículo 3. Ele vai te restaurar o vigor. Sabe que chega numa estação em que você não tem força porque você já está cansado de dar murro em ponta de prego? Tem gente assim aqui, a gente olha, a pessoa chega cansada, a pessoa chega sem energia vital. Você sabe essa energia? A capacidade criacionista que Deus colocou em nós de termos essa energia. Essa energia precisa fluir dentro de nós, mas nós precisamos deixar ser gerado dentro de nós essa alegria, essa capacitação de Deus, essa direção de Deus para fazermos o extraordinário. Você já chega se arrastando. Ei, se pegar um demônio no meio do caminho, é que o demônio lhe dá uma pisa, porque você já vem cansado, você já vem estressado. Se deixa ser conduzido, querido. Se deixa ser conduzido. A graça que te salvou, ela vai te manter salvo. Não deixa se apagar a chama, não deixa se apagar o fogo. Não deixa teu entendimento começar a querer procurar uma zona de conforto medíocre. A mediocridade vai sempre te chamar para uma zona de conforto. Eu acho que isso não é para mim não. Eu acho que isso, eu acho que era para o irmão de trás e o pastor apontou o dedo para o lugar errado. Não. É para você mesmo. O melhor de Deus é para todos os filhos. Não deixa a mediocridade tomar da tua vida. Ei, não desista dos teus sonhos. Ele vai nos guiar. Agora Ele vai restaurar. Se você não descansar e confiar e entrar naqueles pastos verdejantes, você não vai ter a restauração. A capacidade criacionista de Deus vai começar a borbulhar dentro de você agora. Vai começar a surgir ideias novas, coisas novas. Ele vai fazer tudo novo. Por quê? Porque até agora você tentou na sua força e no seu braço. Mas agora você vai ser guiado a toda a verdade. E aí Deus está transformando a tua vida. Ele está transformando as pessoas que te cercam. Você vai começar a ver graça e favor. Débitos antigos serão quitados, que você nem imagina de onde vem. Sabe por quê? Bota para o 4. Mesmo quando eu andar um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois estás comigo. Sabe, queridos, eu estava sentado ali, Sérgio. Quem estava aqui de manhã com o Sérgio? Rapaz, você que não estava, você perdeu. Cria coragem, acorda um pouquinho mais cedo e vem para o culto da manhã. É culto de crente. Pense numa palavra abençoada. 230 pessoas tem aqui. Eu não estou precisando de público, não.
estou querendo te abençoar mesmo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. E eu estava sentado ali e Deus disse, olha, nós precisamos muitas vezes passar por lugares, sabe, em que nós precisamos aprender coisas ali. Se você diz, eu estou no fundo do poço, é que Deus queria te mostrar a vista dali de baixo. Deus não te levou para lá. Mas nós precisamos aprender certas coisas que só no vale da sombra da morte é que nós aprendemos. Existiam lições que Jó precisava aprender quando ele perdeu tudo aquilo. Porque no fim ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Ele via a carteira de cigarro, ele tinha um entendimento, mas ele fumava. Você está comigo? Isso é uma analogia, que a minha esposa já dá logo aquela risada ali. Então, Deus me falou que quando você entender que a graça que te salvou é a mesma graça que vai te manter salvo, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer nada, porque você sabe que Deus está te ensinando coisas ali. E sabe por que muitas vezes você precisa passar por esses lugares? Porque você vai salvar pessoas que estão nesses lugares por aí. E como você passou, você vai ter a capacidade, a habilidade de Deus para conduzir essas pessoas para um lugar de salvação. Porque mesmo nesses lugares, Ele não vai te abandonar. Mesmo nesses lugares, você vai ter a convicção e a certeza dentro de você que a graça que te salvou vai continuar contigo. Você tem essa convicção? Porque quando você está lá embaixo, você olha e você vai ver daqui a uns dias. Sabe, queridos, eu estava na conferência de ministros agora esses dias. E eu acho que quase a 15ª edição que a gente vai para lá. Acho que tem 15 anos mais ou menos que já vai para lá, não tem? Mais ou menos, mas a gente foi um monte já. E eu abri o guarda-roupa, o mistério estava dentro do guarda-roupa. Quando eu abri o guarda-roupa, Deus revelou o mistério e disse, olha, quantas vezes tu veio para cá quebrado e chorando, pedindo a eu te suprir? E quem tu é hoje? Sabe, um dia você vai abrir teu guarda-roupa. Eu disse, rapaz, eu já passei por esse lugar. E eu vou tirar essas pessoas desse lugar. Deus está te chamando hoje para você aproveitar essa jornada conhecendo o deserto. Porque um dia você vai lá resgatar pessoas. Deus está tirando você desse deserto para você ensinar pessoas qual é o caminho para sair dele. Ele está te capacitando hoje para trazer o sobrenatural de Deus para pessoas. Existe uma unção de Deus na tua vida e na minha vida para nós resgatarmos pessoas perdidas. Ei, a corrida está chegando no fim. É o pique final, são os 100 metros final. Dia 5 de agosto nós vamos estar aí com a data que Jesus volta, porque Marco Aurélio vai estar fazendo um seminário de escatologia. E ele fez uns estudos e disse que sabe o dia que Jesus volta. Não perca o seminário. Mas sabe, queridos, a convicção que você tem que ter é que Ele está contigo. Não é um assentimento. Não, eu entendo. Você entende, mas você não vive. Você entende, mas não vive. Deus está te chamando. Para com isso, menino. Cresce. Para de chorar com os problemas. Começa a mandar os problemas embora. Existe uma autoridade na tua boca. Aleluia. Você está chorando com a metralhadora na mão, mete bala para cima para o capeta correr. Diz ao Eliseu, vai embora. Diz a impossibilidade, eu não aceito. Diz a doença, você não tem autoridade legal sobre o meu corpo. Começa a declarar aquilo que Deus já te deu naquela cruz, através do seu Filho Jesus. O que você está esperando para fazer manifestar a graça de Deus na sua vida, para que as pessoas vejam Cristo em você? Existe uma unção disponível nessa noite. Não só de ensino, mas uma capacitação de transformar. Deus está transformando agora em você.
Deus está transformando a tua vida. Sabe onde abundou a graça? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Onde as impossibilidades te pararam até hoje, Deus está te dizendo, eu vou te levar muito mais longe do que você pensa. Você sabia que existe em Deus uma possibilidade de levar você em lugares que você nunca pensou ir? Existe em Deus uma capacidade de transformar tudo o que você precisa. Sabe, existem estações, Renato, que você está vivendo agora. E que muitas vezes nós não aprendemos a viver a estação que nós estamos vivendo. Nós queremos já passar para outra estação. Mas Deus está dizendo, olha, você precisa ainda aprender alguma coisa aqui. Por isso que ainda não aconteceu o que você tanto pede. Então senta um pouco e pergunta o que é que está faltando. Me ensina, Espírito Santo. E Ele está ali. E Ele vai te dizer. Sabe o que é engraçado? Parece uma coisa sobrenatural. Ele te fala, você entende e a porta se abre. Você está pronto para ver a porta de Deus abrindo hoje? E dizendo, vem filho amado. Vem filho amado. Vem filho amado. Sai desse deserto, esse não é teu lugar, vem para cá. Começa a ver o sobrenatural de Deus operando na tua vida. Mas entende, é a graça. É a presença manifesta de Deus que vai te conduzir a esse lugar. Reconhecendo, Ele é meu pastor, nada me faltará. Eu vou deixar Ele me conduzir a lugares para que eu tenha um descanso nele. Não, você já teve um demônio dormindo do seu lado? Não é sua esposa não, é o demônio do boleto. O demônio da cobrança. Já viu isso? Você dorme pensando naquela cobrança. Você acorda pensando naquele... Parece que você abre o olho, já chegou o problema. Você já viu isso? Eu já passei por essas situações na minha vida que eu acordei, o problema estava lá. Rapaz, eu fui dormir, tu estava aqui. Eu acordei, tu já está aqui de novo. Tu não tem casa não, problema. Isso já aconteceu com você ou só comigo? Já aconteceu. Mas sabe, queridos, você vai chegar numa estação de pastos verdejantes. Que Ele pode ir com você, mas Ele não vai conseguir entrar. É só você que tem acesso. E você vai começar a andar de uma forma altaneira. Você vai andar sobre os teus problemas, sobre as circunstâncias, sobre todas as tentativas do inimigo de te parar, meu filho. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Você entende o que é isso? Nada vai te parar. Mesmo que as coisas velhas voltem e queiram fazer parte, não deixa o teu passado influenciar o teu futuro. Não deixa teu passado influenciar teu futuro. Eu já quebrei umas 4 vezes na minha vida. E quando eu ia fazer alguma coisa, vinha o passado. Vai quebrar a quinta, filho. Vai quebrar a sexta. Mas não. Porque quem eu era, não me direcionava para o que eu vou fazer agora. Mas hoje existe o Espírito Santo dentro de mim. E Ele me guia a toda a verdade. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas entenda a estação que você está vivendo. Entenda o processo que você está vivendo. Tudo chega na hora. Quantas coisas paralisaram. Quantas coisas fizeram dizer a você, desista. Desiste, Yuri, desiste. Isso não é para tu não, Yuri, desiste. Esse negócio de prosperidade dessa igreja aí não funciona não. Procura outra. Mas Deus está dizendo a você essa noite. Eu sou o Deus que faço. Eu sou o Deus que opero o sobrenatural. E o que eu preciso? Que você entenda que a graça que te salvou é a graça que vai te manter salvo. E dentro desse processo vai acontecer muitas coisas. Você vai passar pelos pastos verdejantes, vai passar pelo vale da sombra da morte, mas você vai ter a certeza. Bota o 5, por favor.
Porque a gente tem a certeza de que Ele está preparando o que para nós? Um banquete. Você já pode começar a ver o banquete preparado para você. Sabe o banquete que Deus tem preparado para você? Ele tem preparado para você um banquete. Chegou dias, sabe, Marcinha, que você passava por aquele deserto que você morava, mas hoje você vive uma plenitude. E qual é a força que você tem para fazer hoje? Mais nenhuma, porque você chegou no banquete. E você nem estava pedindo mais pelo teu milagre. Você não fez, nem jejuou, nem fez penitência, nem fez nada. Pagou promessa, não. Quando você menos esperou, a promessa chegou. Porque não é da tua força, não é do teu esforço, é pela graça, é pelo amor que Ele tem por você, Ele quer te dar. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você essa noite? Descansa. Quem te prometeu garante. Quem te prometeu garante. Eu tenho preparado para você um banquete. Quando você estiver passando lá pelo vale da sombra da morte, não tema. Por quê? Porque Ele está preparando um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Existe para você um banquete. Existem delícias perpetuamente. Ah, coisa boa, querido. Você está passando por uma situação hoje, a situação está difícil. Você acha que não tem solução e às vezes você está pensando em tirar a tua própria vida. Mas Deus está dizendo, não é esse o caminho. Saudade de tudo. Bota o outro versículo. Essa é a certeza. A bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Você pode ter essa certeza. A tua fidelidade. Às vezes você está passando pelo vale da sombra da morte e nos dá desânimo, nos faz vontade de parar e de desistir. Mas Deus quer que você continue voltando. Porque o banquete está preparado. Você pode fechar teus olhos um pouco. Eu queria que o louvor subisse. Você vai cear com o Senhor hoje. Mas não aqui, lá em cima. Oh, filha. Nada vai parar você. Nada vai parar você. Porque existe um banquete preparado para você. A graça que te salvou é a mesma graça que vai te manter salvo. A fidelidade de Deus te alcançou. Não tenha medo. Às vezes nós pensamos, será que aquilo tudo vai voltar? Não tem como voltar mais. Sabe, aquele medo que nós temos que as coisas voltem, não vão voltar mais. Porque a graça que te libertou é a graça que vai te permanecer. Existe uma graça de Deus derramada sobre a sua vida hoje. Obrigado, Jesus.